Agora a gente vai falar de um assunto sério que a gente falou muito no ano passado e a gente vai continuar falando dele. Em meio à pandemia, mesmo com as medidas de restrição, a chegada de 2021 foi marcada por aglomerações pelo país. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.171 mortes por Covid nas últimas 24 horas e mais de 56 mil novos contágios. Até o momento, já foram confirmados mais de 7 milhões e 800 mil casos de coronavírus e mais de 197 mil mortes. Infelizmente, é bem provável que a próxima atualização traga uma triste marca. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre o coronavírus, eu recebo aqui na nossa casa o pneumologista Dr. José Roberto Megida. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Biane. Feliz ano novo, primeira vez esse ano. Para todos nós, não é, doutor? Isso aí. Ano passado ficamos tão juntos, desde o início do ano também falando sobre isso. Achávamos que ia passar mais rápido, eu acho, não é, doutor? Com certeza. Se eu tivesse feito uma projeção para o início desse ano, eu acharia que estaria mais tranquilo, mas infelizmente eu errei e muita gente errou assim como eu. Doutor, eu fiquei impressionada nessa última semana aqui, né? A gente teve uns diazinhos do final de semana, do fim do ano, e eu comecei a ver na internet as aglomerações e as pessoas nem aí para a vida, para o cuidado com o outro. A gente vai sofrer consequências, não vai? Com certeza. O que a gente viu no final do ano foi tudo que o coronavírus gosta. Aglomeração, pessoas juntas, sem máscara, festa, badalações, beijos. Isso daí a gente vai pagar a consequência nesses próximos 15 dias de janeiro. E eu, como pneumologista, já estou vendo isso, né? Então está aumentando muito a necessidade de consultas médicas, de telemedicina, de teleconsultas. Infelizmente, nós vamos pagar o preço. E quem não estava na aglomeração também acaba pagando, né? Às vezes até mais, né, doutor? Sim, as pessoas vão na aglomeração achando que não faz parte do grupo de risco e traz para casa, para o pai, para a mãe, para os avós. Infelizmente, nós vamos ter dias difíceis. Como foi o ano de 2020 nos atendimentos, doutor? Eu brinco muito que o pneumologista, os médicos que atendem otorrino, né? A gente atendia muito crise de tosse, asma, DPOC, que é o enfisema. Isso desapareceu. Então, eu estou atendendo muito mais do que 50%, 60% das minhas consultas são decorrentes de pacientes que tiveram coronavírus, pacientes que estão com coronavírus. Então, o consultório do pneumologista está lotado, né? Eu só não atendo mais porque, infelizmente, eu não sou dois. Mas eu vejo isso daí. Estou trabalhando muito, graças a Deus, mas vejo isso com maus olhos porque vejo muitos pacientes queridos perdendo a vida, ficando internados. Então, é muito triste. A gente, no começo, né, falou que era muito desconhecido. E a gente aprendeu muita coisa. Ainda estamos aprendendo, doutor? Ainda tem muita coisa que surge aqui, uma variação, uma coisa que a gente não esperava? Como é que está esse quadro, assim? Com certeza. Nesse praticamente um ano de pandemia, né, que começou antes fora do Brasil, a gente aprendeu muito, mas a gente está aprendendo bastante. E o que está muito agora falando muito em pauta é sobre as novas variações, as novas mutações dos vírus, né? Então esse vírus, ele é um vírus muito atípico, que ele tem uma carga genética muito grande. E isso, infelizmente, pode predispor a várias mutações, mudanças. O que isso vai fazer, se vai ter uma variante mais agressiva, mais mortal? Infelizmente, só o tempo irá dizer. Ai, doutor. E a gente sabe também que aí surgem os boatos, né? Eu vejo o Instagram do doutor, eu falo para ele que eu acompanho sempre as perguntas que as pessoas fazem, né, doutor? Tem hora que você olha e fala assim, não acredito que tá fazendo essa pergunta. Tem hora que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque é muito legal. Eu acho que aprende muito também com essas perguntas. E o doutor fala muito sobre as fake news, não é, doutor? Sim. Eu acho que uma das que a gente, né, tinha muito aquela coisa de, se eu peguei uma vez, estou imune. Isso. Não tá mais, né, doutor? Não. Hoje, sabe-se que quando você pegou o coronavírus, o Covid, uma vez, você cria uma certa imunidade, em média, por 5 meses. Então, passaram-se 5 meses, você está, infelizmente, predisposto a pegar novamente. Então, isso é até importante, porque se você pegou o coronavírus uma vez, você tem que saber que se a vacina surgir, você deve tomar a vacina. Porque essa proteção
não é para sempre. É uma proteção momentânea. Momentânea. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas o povo de casa já começou a mandar muitas, então já vou direto para eles, tá, diretor? Vamos lá. Para Laís Raposo, de Campinas, São Paulo. Boa tarde, Abiane. Meu pai fez o exame RT-PCR e o resultado foi positivo para Covid-19. Ele ficou de quarentena e não apresentou nenhum dos sintomas. Após os 15 dias, ele realizou o exame de sangue, porém os valores IgG e IgM estavam muito baixos e não atingiram os níveis de referência. A dúvida é, ele pegou ou não Covid? E aí, doutor? Essa, com certeza, é uma dúvida mais frequente que eu atendo no meu consultório, né? Fiz o exame do PCR, deu positivo, e o exame de sangue deu negativo. Então, Laís, o seu pai, com certeza, seu pai teve coronavírus. Que o exame do PCR é o exame mais específico, mais sensível. O que isso quer dizer? Se deu positivo, é coronavírus, não tem outro vírus que vai dar positivo PCR. Por que o exame de sangue deu negativo ainda? Porque provavelmente não teve tempo de ficar positivo. Se repetir daqui 15, 30 dias, com certeza vai dar positivo o exame de sangue. Mesmo depois que ele já passou o período de quarentena? Isso, mesmo que já passou. Atualmente não tem necessidade de repetir o exame de sangue, né? Uhum. Mas eu dei um exemplo de que provavelmente vai ficar positivo, mas eu não oriento fazer o exame de sangue, porque não tem nenhuma implicação clínica em fazer. Tem que fazer para mostrar que tem imunidade? Hoje a gente sabe que a imunidade não é só através da imunoglobulina M, que é o IgM, ou IgG. Existem outras células que também trazem imunidade e para essas células a gente não tem exame de sangue. Boa. Pergunta da Marisa Silva, de São José dos Campos, São Paulo. Boa tarde. Gostaria de saber se uma pessoa que teve contato com o vírus e não sabe, fizer o teste tempos mais tarde, será possível detectar que ela já teve o vírus ativo? Obrigada. Ótima pergunta, Marisa. Então, como que a gente sabe se teve contato com o vírus? Exame de sangue. Exemplo, a Biane teve um contato com alguém que teve Covid, só que ela não teve sintoma nenhum e ela quer saber se esse contato, ela teve uma doença assintomática. Exame de sangue, imunoglobulina M e ou imunoglobulina G junto, tá? O de sangue. O de sangue. O RT-PCR é para a fase aguda, para mostrar se você tem o vírus naquele momento em quem tem sintomas, para ver se já teve o exame, o teste de Covid, para mostrar se já teve contato, é o de sangue, mas geralmente depois de 15, 30 dias de contato que a gente orienta a fazer. Boa. Mais perguntas a gente tem aqui da Fernanda, de Juazeiro do Norte, Ceará. Boa tarde, Abi. Gostaria de saber se uma pessoa que tem sinusite poderá tomar a vacina contra a Covid-19. E aí, doutor? Sim, então eu acredito que ela já teve sinusite. Então quem já teve sinusite, bronquite, todas as ites, pode e deve tomar a vacina para a Covid-19. Se você tiver uma infecção aguda, vamos dar um exemplo, vai tomar a vacina amanhã e hoje começa com sintomas de sinusite. Assim como toda vacina, a gente orienta a tratar a infecção e depois toma a vacina. Porque de repente pode dar alguma reação, doutor? É uma reação da própria vacina alérgica ou o seu organismo está tão comprometido em combater a infecção que ele não vai produzir anticorpos contra a vacina. Então sempre, para qualquer tipo de vacina, você trata a infecção primeiro e depois você toma a vacina. Boa. A gente tem mais perguntas da Aparecida, de São Paulo. Olá, Abi, doutor. É verdade que o Ivermectina pode ser tomado como forma de prevenção contra o coronavírus? Ouvi dizer que auxilia na imunidade. E aí, doutor, acho que o senhor já respondeu várias dessas, não é? Muitas dúvidas sobre a Ivermectina. Aparecida, eu agradeço imensamente a sua pergunta, porque quando eu postei no meu Instagram que eu estaria vindo aqui, muita gente falou, fala sobre a Ivermectina e eu tenho a oportunidade de falar. Então, isso é um grande problema. Não tem nada comprovando que a Ivermectina vai prevenir de você pegar a doença. E o que acontece? A pessoa toma Ivermectina achando que está protegida, sai na rua sem máscara, vai aglomerar, vai em festa. Isso é uma fake news. Não acredite em prevenção com Ivermectina para coronavírus. A melhor coisa é distanciamento social, usar máscara, evitar aglomerações. Bom, muito bom, muito bom. A gente tem mais perguntas? Não, o diretor falando com a minha cabeça. Sim. O diretor está falando o seguinte, doutor, quando a gente tem alguém infectado, né, em casa, e aí, estou com corona, aí eu não precisei ficar internado, mas a gente tem os hospitais de campanha que tem o kit para você tomar em casa, né? Tem a Ivermectina nesse kit. E aí, qual que é a diferença? O que a gente pode dizer sobre isso? A Ivermectina, ela é considerada uma medicação antiparasitária. Ela serve muito bem para piolho, né, para carrapato.
E existem alguns estudos que mostram que ela tem uma efetividade in vitro. O que é isso? Mostrou em laboratório que ela é efetiva contra o coronavírus lá naquela experiência. Sim. Quando passa isso para o humano, eu não tenho um estudo muito importante que mostra que é efetivo em humano. Alguns colegas médicos, eles acreditam que usar precocemente a ivermectina pode fazer bem para o paciente. Eu, particularmente, eu não uso ivermectina para os meus pacientes porque eu estou respaldado na literatura, na ciência, onde nenhuma literatura importante no mundo, Estados Unidos, Europa, países desenvolvidos de primeiro mundo, usam ivermectina para tratar Covid. E não dá para entender porque, como eu falei, é um antiparasitário, piolho. Por que será que ele faria efeito contra Covid, um vírus que está acabando com o mundo, matando muita gente, criando uma crise econômica? Você acha que se não fosse tão eficaz, os países, em vez de ir atrás de vacina, estariam usando a ivermectina? Isso a gente não acontece. Eu respeito os colegas que usam, mas eu, na minha prática, eu não uso. Não uso. Por falar em vacina, doutor, nós estamos à esperança e à espera da vacina, sabendo que Coronavac ainda não está aprovada, né? As pessoas têm muitas dúvidas. Eu não vou tomar, tô grávida, será que eu posso? Quem pode tomar vacina e quando a gente deve, né? Fala assim, não, agora eu posso tomar a vacina porque tá tudo certo. Quando, doutor, e como? Eu oriento a tomar a vacina quando a vacina for regulamentada pela Anvisa, né? A Coronavac provavelmente vai sair os dados amanhã, então essa promessa. Se mostrar efetividade e segurança, o que é isso? Ela criou anticorpos numa população bem importante e é segura, não dá efeito colateral, não dá nada grave. É interessante, a Anvisa provavelmente vai liberar e aí todo mundo vai ter direito a tomar vacina. Nesse primeiro momento, gestante e crianças, como não tem esses dados de segurança em gestante, porque não foi testado, gestante e crianças não vai usar. Então vai começar, de acordo com o protocolo aqui no Brasil, população acima de 75 anos que tem mais risco, profissionais de saúde, indígenas. A segunda fase, população de 60 a 75 anos, com comorbidades como doenças cardíacas, renais e pulmonares e assim por diante. A Biane, que ela é nova, não tem nenhuma doença grave, ela vai poder tomar vacina? Vai, mas provavelmente vai ser na quarta, na quinta fase, que provavelmente será somente no final desse ano. Então a vacinação, infelizmente, é muito lenta. Mesmo que o nosso país tenta acelerar, vai ser lenta porque o mundo inteiro quer vacinar. Exatamente, que é a matéria-prima, né? Os insumos, matéria-prima. E ela tem duas aplicações, né, doutor? Isso acontece por quê? Porque quando você toma a primeira vez, ela não protege, sei lá, 90%? Como que isso funciona? Isso, a Coronavac, por ser um vírus vivo, atenuado, o que é isso? É um vírus mais fraquinho. Geralmente esse tipo de vacina tem que tomar 2 doses. Tomou uma, depois de 14 ou 21 dias, toma a segunda dose para o seu sistema entrar novamente em contato com o vírus e criar mais auto-anticorpos. Com certeza isso aumenta a efetividade da vacina. Existem vacinas, exemplo, da Johnson, que você vai tomar uma dose só porque é totalmente diferente. Então não será necessário todas as vacinas para Covid ser 2 doses. É que a gente fala muito da Coronavac, que são 2 doses. São 2 doses. Mas tem vacina no mundo que vai ser apenas 1 dose. Seria interessante para o Brasil grande, Sim. uma população que está bem espalhada, uma vacina que tem apenas 1 dose, né? Então, estamos esperando essa corrida pela vacina. Doutor, quem passa pelo coronavírus, né, depois fica bem melindroso em vários sentidos da saúde, né, principalmente do pulmão. O senhor tem atendido pessoas que estão tendo sequelas? Que tipo de sequelas? Sim, as sequelas, elas acontecem em média em 20% das infecções para a Covid e geralmente nos pacientes graves, que vão para a UTI, que são entubados, que necessitam de um suporte mais importante hospitalar. A principal sequela é fibrose no pulmão. Então o pulmão é como se fosse uma esponja. Ele começa a ficar mais duro, ele não consegue expandir tanto e prejudica as trocas gasosas. O paciente tem tosse, tem falta de ar. Então é sempre interessante, se você teve Covid e permanece com sintomas respiratórios, passar numa consulta para fazer a avaliação, porque você pode, infelizmente, ter ficado com sequelas. E aí tem que verificar tudo de novo e cuidar da saúde mesmo. Cuidar da saúde. Ficar atento, né, doutor? Em relação a próprias fake news que as pessoas estão, né, falando sobre isso, a gente também sabe que existe o período da quarentena e que esse período também diminuiu, Sim. segundo os estudos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso. Como era uma doença muito nova, né, quando o paciente tinha coronavírus, a orientação era ficar 15 dias de quarentena, 15 dias isolados.
Aí caiu para 14 porque seriam 2 semanas. E hoje, a gente começou a aprender a doença, foi feito vários estudos em pacientes que estavam com coronavírus, e a maioria dos pacientes, principalmente os pacientes que não têm diabetes, não têm HIV e não têm câncer, eles começam a reduzir a carga de transmissão a partir do 7º ou 8º dia. Então, hoje, a orientação são 10 dias do início dos sintomas. Comecei com o sintoma dia 1º, no dia 10 eu estou de alta da Covid, se você não tiver essas comorbidades que eu falei. E não necessariamente precisa repetir o exame. Porque imagina aquele PCR, que é o do cotonete, chega no 10º dia, eu estou livre. Por algum motivo alguém pede o PCR. O PCR não consegue diferenciar vírus vivo ou vírus morto. Aparece o vírus morto, o paciente acha que está transmitido, fica mais tempo em casa, mais tempo depressivo, mais tempo sem produzir. Então, são contados 10 dias e não precisa fazer novos exames para ser liberado. E quem ficou com uma moderada para grave, quanto tempo, doutor? 20 dias. Então, eu fui internado ou eu tenho diabetes, a orientação são 20 dias. A população geral, 10 dias. Internados ou pacientes que têm diabetes, HIV e câncer, 20 dias. E muita gente acabou descobrindo comorbidades nesse período, doutor? Sim, é muito interessante essa pergunta, porque eu atendi alguns pacientes, doutor, eu não tinha nenhuma doença para Covid e infelizmente eu evolui mal. Aí quando a gente vai ver, o paciente já tinha diabetes e não sabia, tinha enfisema pulmonar e não sabia, tinha hipertensão e não sabia. Então essa doença se trouxe, infelizmente, algumas coisas boas, isso daí alertou a população para cuidar melhor da saúde. E lembrando que obesidade é uma das principais comorbidades contra coronavírus. Eu atendi um paciente, doutor, eu não tenho nenhuma doença, mas ele pesava 150 quilos. Ou seja, obesidade foi o que levou ele a uma doença grave. Então, fazer uma alimentação saudável, atividade física e emagrecer peso também previne contra doença grave da Covid. E contra várias outras, né, doutor? Sim, com certeza. E quando as pessoas falam sobre o pulmão comprometido, a gente viu que muita gente começou a ser internada porque, o pulmão começou a ser comprometido, que é grave. 25%, 50%, 75%. O que isso significa, doutor? Você tá boa, você tá sabendo mais do que muitos médicos. Então é o seguinte, é que existe uma escala, né? A gente tem uma tomografia e nessa escala a gente tenta quantificar a porcentagem de pulmão comprometido. 25% do pulmão comprometido, ou seja, 1/4, é uma doença leve. De 25% a 50% é uma doença moderada, a maioria das vezes tem que internar, e acima de 50% é uma doença mais grave, geralmente interna em UTI. Os pacientes que ficam com sequela, a maioria das vezes é os que têm um acometimento maior do que 50%. Então, paciente que tem acometimento até 25%, a maioria desses pacientes, eu tenho eles tratando em casa, fazendo as medicações corretamente, no tempo correto. Geralmente, a gente orienta a comprar oxímetro para ver a oxigenação, que é fundamental acompanhar paciente que tem Covid com oxímetro. A maioria fica em casa. Começou 50%, aí infelizmente tem que internar para usar oxigênio. E quando eu compro o oxímetro, como que eu vejo? O que tem que estar bom? A saturação, né, que resumidamente, é uma troca do oxigênio em porcentagem, ou seja, o oxigênio que eu pego do ambiente e mando para o meu organismo. Quando ele é acima de 95%, isso é bom. Começou a cair de 95%, tem que ligar o sinal de alerta, tem que entrar em contato com o seu médico, que alguma coisa está acontecendo no seu pulmão. Boa. Mais uma perguntinha aqui do WhatsApp, da Débora Oliveira. Olá, testei positivo para Covid. Meu IgG deu positivo. Tornei a repetir o teste semana passada, aí deu IgM positivo e IgG negativo. Seria uma possível reinfecção? E aí? Pelo jeito ela é profissional de saúde, né, Débora? Um abraço. Então, pra gente ver, confunde até os profissionais de saúde, nessa sopa de letrinhas. Então, o que acontece? Vamos entender o exame dela. Ela deu IgG positivo. IgG é aquele exame que vai medir o contato mais posterior ao Covid. Ou seja, passou 14, 15 dias, eu já estou criando uma imunidade melhor do Covid. O IgM é aquele exame que começa a alterar já com 7 dias, então é um pouco mais precoce. No caso dela, deu o primeiro positivo, aí depois ela repetiu e deu IgM positivo. Ela está tendo uma reinfecção? Não. Provavelmente ela usou exames ou kits diferentes que a detecção do IgM ou IgG são valores diferentes. Então, sempre quando eu peço um exame, eu tenho que pedir sempre o exame igual. Então, no caso de IgM, eu peço geralmente quantitativo, que vai mostrar o valor absoluto, e geralmente quando eu vou pedir um teste que eu quero ver se teve contato, eu peço qualitativo, que geralmente é mais barato.
Por que é importante isso? Porque vamos supor, eu tenho um IgM que está 1,2, um exemplo, e depois eu repetir, está 1,4, 1,5, dependendo do laboratório, um está positivo, outro está negativo, porque cada um usa um valor de referência. Isso não é consenso no mundo, então acaba complicando, mas com certeza você teve e não está tendo reinfecção. Doutor, muito obrigado. Volte Eu que sempre, agradeço. porque a gente acha que vai ter muitas perguntas. A gente espera que até o meio do ano a gente já esteja melhor, doutor, não é? Espero. Se a vacina chegar e a população ela começar a ter um pouco mais de consciência, a gente vai ter dias melhores, sim. Com certeza. E se você ficou com mais dúvidas ainda, o doutor sempre responde, viu? Então, ó, entra no Instagram do doutor, @juniorjrmegda, e o telefone também do consultório é o 12-3632-6408. Doutor, seja sempre bem-vindo. Feliz ano novo para nós. Obrigado, saúde para todos.